Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que o Senhor está fazendo em toda a terra, está fazendo no mundo e está começando aqui no Brasil. Sim, no programa de hoje conversaremos sobre os adolescentes como intercessores, os Gideões Teen. E está conosco em nosso estúdio o nosso obreiro Marcone Lima, que tem cuidado dos Gideões Teen e que começou com esta bênção no Ministério Gideões. É isso aí, não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, temos a alegria de estar hoje aqui para conversar a respeito dos Gideões Teen, de crianças que começaram como Gideões Mirins e chegaram à sua fase de término, de formatura, de última patrulha, ou a Tropa 3, que termina aos 12 anos, e quando se completa os 13 anos, e agora? Eles querem continuar. E agora? Eles querem ter uma carreira, serem monitores, virem a ser conselheiros dos Gideões Mirins, mas então surgiram os Gideões Teen. E está conosco o Marcone, que tem cuidado, é o coordenador dos nossos Gideões Teen. Marcone, é muito bom, uma alegria ter você aqui com a gente no programa. Obrigado. Eu sei que Deus tem te usado, tem te chamado, e você tem uma história aí para trás, não é, Marcone? Que você já esteve na Jocum. Sim. Conta só um pedacinho da sua vida. Você teve o chamado para ministério, para missões. Com que idade e por que você fez Jocum? Conta um pouquinho aí desse tempo seu de Jocum. Eu fui para Jocum com 17 anos. Na verdade, faltava 2 semanas para completar 18 anos, que eu poderia entrar lá com 18. E quando você me chamou para missões, eu tinha 14 anos. Sim. Recebi uma palavra, uma revelação. E depois dessa palavra, eu fiquei sonhando todos os dias. Eu sonhava a completar 18 anos para ir para Jocum. E quando completou 17 anos, eu falei, eu quero ir para Jocum. E meu pastor aprovou, e eu contava os dias para chegar logo com ter 18 anos. E fiquei 5 anos na Jocum. Sim. Fiz um tempo lá de prático, depois fui para o sertão do Ceará, fiquei lá 4 anos. E foi um tempo precioso. Fazendo evangelismo e trabalhando na base. Trabalhando em plantação de igreja, trabalhando com criança em área de risco. Que bom. Talvez você que esteja nos assistindo não saiba o que significa Jocum. Jovens com uma missão. Esta sigla, Jocum. Deus trouxe ao coração de um homem, um americano, o sonho de preparar os jovens para missões de curto prazo, para irem às nações, para evangelizar. Evangelizar com todo o vigor dos jovens, através do teatro, através da música, e evangelizar mesmo, de porta em porta, de casa em casa, e é um trabalho maravilhoso. E você então ficou 5 anos. 5 anos. Na Jocum. E ali no sertão do Ceará. No sertão do Ceará. Teve muita experiência linda. Muito. Foi um tempo precioso. Plantou a semente do evangelismo. A semente, está sendo regada até hoje. Sim. Plantamos igrejas, foi um trabalho bem especial. Sim. Então você aconselha para os jovens que têm um chamado, sim, fazerem um ETED, não é? Fazer ETED. Um seminário. E nós temos os Gideões Mirins, que nasceram, esse ministério que nasceu em 2007 com a pastora Suzy, e ela começou então com as crianças. 3 tropas, tropa 1, 2 e 3, tropa 1 com crianças de 7 e 8 anos, a tropa 2 com crianças de 9 e 10 anos e a tropa 3 com crianças de 11 e 12 anos. Marcone fez o curso dos conselheiros. Sim. E a sua primeira tropa foi? A tropa 3. 3. E você amou aqueles meninos? Foi uma paixão. Interessante que eu achava que não tinha um dom para trabalhar com criança. Sim. Eu falava assim, trabalhar com criança não é meu chamado é missões. Eu achava que a missões era só ir para o sertão, ir para a África. Então eu nunca pensei em trabalhar com criança. Sim. Então o primeiro dia eu fui desafiado. Fiz o curso e a Suzy falou assim, não, vai ser bom. E interessante que eu cheguei o primeiro dia ali e falei, cara, o que eu estou fazendo nesse lugar? E Deus gerou uma paixão e foi uma coisa mútua. Que lindo.
Eu falei, é isso que eu quero, é isso que Deus me chamou. E Marconi, você vê a importância dos homens estarem trabalhando com crianças e com adolescentes, não é verdade? Sim, até porque hoje é muito raro. As pessoas elas acham que trabalhar com criança tem que ser mulher ou tem que ser aquela irmãzinha, não é isso. Na verdade, essa geração de hoje ela precisa desse quadro masculino, precisa desse... O interessante é que quando eu cheguei lá para trabalhar com eles, os meninos e as meninas queriam estar juntos, porque eles precisavam disso. E foi algo bem especial. Parece que traz uma segurança. Traz uma segurança. Há muitos que são filhos de pais separados. Então... Que é uma realidade triste hoje no meio da igreja. Tem muitos casais, até mesmo a minha turma tem muitos casais separados, pais separados. Então a gente acaba tendo esse papel bem importante. Acaba sendo um pai também para essas crianças. E aí gera esse amor. Aí gera o amor, exatamente. Como é importante a igreja compreender isto e os homens, os jovens, despertarem para esta realidade. Como o Marconi contou aqui, ele foi pensando, será que eu vou dar certo com criança? Será que eu vou dar certo com menino? E veio essa paixão, veio esse amor, veio esta responsabilidade que nasceu. Então você ficou com a Tropa 3, eles formaram... Fiquei 2 anos com eles. 2 anos. 2 anos. E aí era hora de ir embora e eles não queriam. Não quiseram. O interessante é que nesses 2 anos nenhum saíram, todos permaneceram. Sim. Então na hora de despedir, eles falaram assim, não, a gente não quer sair. Aí precisava fazer alguma coisa. Mas o Gideões Team já estava no coração da pastora Suzy há muitos anos. Assim que começou o Gideões Team, também já estava no coração dela, mas nunca tinha implantado. Então ela sentou assim, vamos fazer? Eu falei, vamos. E como Gideões Mirins, o que vocês faziam? Que tipo de programação que vocês tinham, além de ter a classe com as lições? Na verdade, a gente era bem dinâmico. Além da gente ter, a gente gostava muito, a gente se gostava. Então a gente gostava de estar no Parque Mangabeira, fazer evangelismo, no cinema, no shopping. Então a gente fazia outros evangelismos em outras cidades. A gente sempre estava procurando estar junto. Pipoca, na casa um do outro. A gente procurou ser amigos nesses 2 anos, procuramos estar junto. Eu acho que isso foi muito importante para começar os teams. Nós temos de saber isso, que as crianças, os adolescentes, eles precisam enturmar, eles precisam estar juntos. A gente vê hoje estamos vendo crianças entrando no mundo das drogas, no mundo da prostituição. É inconcebível pensar algo acerca de crianças, de pré-adolescentes, mas sabemos que isso tem acontecido. Então é importante que a igreja promova este momento, este lugar especial para as crianças. E ali nos Gideões Mirins, eles têm o seu uniforme, eles têm a sua formação militar, eles criam um vínculo, essa amizade, não só entre si, mas de uma maneira muito forte, com o seu conselheiro, com aquele que está ali à frente, cuidando. E vocês fizeram muito evangelismo juntos, muita oração, testemunhos. Eu costumo falar que essa geração é a geração micro-ondas, tudo muito rápido para eles. Então, o que é bom hoje, amanhã já não é tão bom. Então, a gente costuma buscar muito o poder de Deus, porque eu acredito que isso vai permanecer na vida deles. Porque estratégias são boas, mas passa. Então, a gente buscou muito estar junto, buscou muito estar nos cultos, buscou muito estar orando junto. Então isso foi muito importante, tem sido muito importante para a gente permanecer na caminhada. Eles gostam de orar, Gostam de orar. Que coisa boa. O Marconi, você está conosco no ministério há quanto tempo? Há 8 anos. 8 anos. Já deu bem para sentir que esse é o seu lugar, que esse é o seu chamado. E você disse aí que os Gideões Team nasceram, já estavam no coração da pastora Suzy, e ela então disse, Marconi, você é o coordenador que está nascendo agora. Vamos começar. Interessante para Deus, ele precisa apenas de um sim. Se a gente fala sim para ele começa a fazer as coisas. Eu falei, olha, é sim. E ele começou, as coisas começaram a fluir e hoje tem sido uma bênção. Já estamos para implantar no Natal, em outros lugares. As pessoas estão ligando, querendo. Que bom. Atualmente a sua tropa de Gideões Team, quantos meninos, quantas meninas tem? Na realidade, a gente somos 15. 15? Somos 15. Que bênção. Olha aí, uma turminha com 15 adolescentes, eles estão na idade de? 13 a 15 anos. 13 a 15 anos. É uma idade linda, uma idade que se não tiver orientação,
o que esses meninos vão fazer? Estamos vendo aí tantas meninas de 13 a 15 anos já grávidas, já com a sua vida tão destruída. Quantos meninos nessa idade entram para o mundo da criminalidade, entram para o mundo das drogas, da rebeldia, porque destes meninos que estão ali com Marconi nos Gideões Team, não são todos com famílias estruturadas, né, Marconi? Há alguns que têm necessidade de... Com certeza. De ajuda, não é verdade? A maioria. A maioria. A maioria vieram destruídos, famílias bem destruídas. Isso. Então, vemos como a igreja pode ajudar. Vemos como que nós temos de colocar os nossos olhos nessa turminha aí e realmente levá-los a poderem caminhar nessa dimensão de compreender o chamado de Deus para a nossa geração. Meninos que oram, meninos que compreendem que têm visto o desafio do mundo, as coisas tão terríveis que têm acontecido nos nossos dias, e eles têm esse chamado para orar, para estarem juntos, para estarem caminhando. Marconi, uma curiosidade, você sabe o nome de todos eles? Já visitou? Como que é esse entrosamento entre vocês aí? Sim, eu sei o nome de todos eles. Já visitei também todos eles. É porque e vocês estão sempre se comunicando. Hoje é redes sociais. Hoje é porque há uma preocupação, porque a gente vive um mundo muito fragmentado. São muitas informações. Então, se a gente não estiver sempre junto, é porque eu costumo falar com ele hoje, ou você influencia ou você é influenciado. Então, eu sempre oriento eles a influenciar na escola, onde eles estiverem. Então, eu sempre estou junto, sempre estou orientando, a gente tem sempre andado junto. E há algum testemunho entre eles de um dos meninos ter trazido um colega não crente para essa turma, ou falar de Jesus na sua turma? Há testemunhos assim? Sim, agora porque a gente começou a abrir esse ano. Sim. Esse ano a gente abriu para que venham as pessoas não cristãs. Sim. Então já tem outros chegando, já tem outros querendo ir estar junto. Inclusive a gente vai estar começando agora a nova turma e já tem bastante inscrições feitas, pessoas querendo estar participando. Porque esse primeiro foi um teste que a gente fez. Sim. Então agora a gente abriu para as novas e estão trazendo os amigos, estão querendo trazer os amigos. E tem Isso é bênção. muito importante. Há um modo de evangelizar, há um modo de passar aquilo que foi recebido de uma maneira tão espontânea, porque as crianças, os adolescentes, eles precisam de ter algo para apresentar para os colegas da escola, para apresentar para os vizinhos, para os parentes, os primos, os irmãos, e eles tendo essa turma que se ama. E algo muito lindo que vai acontecer este ano é que eles estão indo fazer um intercâmbio, né? Isso mesmo. Intercâmbio no Chile. Mas antes de falar disso, Marconi, queria que você nos contasse um pouquinho como foi a viagem de vocês para Ponta Grossa, para o sul. O que vocês foram fazer lá e como foi isso? Ponta Grossa foi interessante porque na cabeça deles eles achavam que estavam indo fazer férias. Sim. E lá era um tempo de treinamento missionário. Na base da Na Jocum. base da Jocum. A gente ficou 10 dias na base da Jocum de Ponta Grossa, foi um tempo teórico. Eles acordavam 6 da manhã, meditação, onde eles tinham palavra. Lá eles foram desafiados, os limites. Então a gente tem um projeto lá que chama Extreme, que é tudo ao extremo, que eles tiveram que fazer uma gincana de 24 horas. Uau! Que era a igreja perseguida, em cada parte eles eram torturados, uma simulação de como os cristãos da igreja perseguida, a realidade que eles estavam passando. Sim. Então eles tinham que fazer culto, eles vinham, jogavam eles no chão, e para eles foi algo bem real, foi algo impactante na vida deles. Então eles passaram a noite acordados, passaram a noite no escuro, passaram a noite sendo perseguidos as pessoas que estavam perseguindo a igreja, e eles andaram uma faixa de 20 e poucos quilômetros. Então foi como um exército mesmo, lá realmente foi um experimentando... exército. Tiveram que fazer comida no meio do nada. Uau! Então eles não levaram, eles saíram sem nada. Eles saíram à noite da base. Era como se fossem os irmãos fugindo. Os irmãos fugindo, eles saíram sem nada, foi meio do mato, sem nada. E eles tiveram que adquirir a comida deles, a água, improvisar o banheiro, e foi tudo como fosse a igreja mesmo. Então, para eles passaram a valorizar cada coisa da vida deles. Valorizar papel higiênico, eles voltaram impactados com aquilo. Os pais falam que eles voltaram diferente. Que bem. Então tiveram que lavar panelão, tiveram que fazer muitas coisas, ajudar o amigo que machucou, ajudar quem não estava conseguindo andar, eles incentivavam, não vamos, a gente vai conseguir.
Então foi algo impressionante. Ai, que lindo. Eu sei que você está querendo conhecer um pouquinho deste trabalho, ver um pouquinho dos Gideões Team. Então quero que você assista comigo a um VT, uma reportagem sobre os Gideões Team e o depoimento deles, como eles saem, como eles vivem e um pouquinho desta viagem missionária, desta viagem de treinamento que eles tiveram como a igreja perseguida. Então assista comigo a este vídeo conhecendo os Gideões Team. Vamos lá. Há 1 ano e meio, o Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor iniciou um trabalho com os adolescentes da Igreja Batista da Lagoinha, formando assim os Gideões Team. Hoje, o grupo é formado por 20 adolescentes muito empenhados em trabalhar na obra de Deus. Muitos deles faziam parte dos Gideões Mirins e gostavam tanto de estar ali que seguiram em frente. A conselheira da tropa, Fátima Braga, confirmou isso. As crianças do Ministério Gideões Mirins são hoje as que formam os Gideões Team. Os Gideões Teams, ele veio porque as crianças não queriam sair do ministério. E aí o Senhor trouxe uma visão para a gente dar continuidade no ministério junto com eles. Alguns ainda tímidos, mas todos sabem o verdadeiro sentido de fazer parte do ministério. Eu não tinha esse costume, né? Então eu não tinha um relacionamento sério com Deus, não tinha nenhum relacionamento com Deus. Aí a partir que eu entrei a gente começa por etapas, então agora graças a Deus eu já tenho essa comunhão por causa das coisas que eu aprendi antes, então agora colocar em prática nos jovens. Quando nós começamos a enturmar mais com o pessoal, fazer mais amizades, essas coisas assim, e ver que aquilo era uma coisa que fazia bem, a gente assim, eu comecei a sentir mais vontade de querer ir e tipo de aprender mais, sabe? E aquilo assim mudou muito, sabe? Pra ter mais comunhão com Deus, a ter mais momento de oração, ter vontade de poder sair e falar do amor de Deus para as pessoas. Em fevereiro deste ano, 17 Gideões Team fizeram uma viagem às cidades de Ponta Grossa, no Paraná, e Itajaí, em Santa Catarina, onde aprenderam muito e colocaram em prática todos os ensinamentos. Aprendi várias coisas, como fazer acrobacias no circo para evangelizar as pessoas, animar elas e ter vontade a seguir Cristo, porque a gente sabe que ser jovem é mais difícil, porque tem várias vontades e a gente não pode fazer muitas coisas e a gente tem que seguir a palavra de Deus verdadeiramente. Lá gostei muito, a gente foi para as praças, evangelizamos nas praias, muito bom. O principal da viagem foi o evangelismo, assim, que às vezes a gente até tem a oportunidade de fazer aqui em Belo Horizonte, só que às vezes a gente fica com vergonha, e determinada pessoa Deus toca no nosso coração pra gente poder evangelizar, só que a gente não vai. Então lá por estar todo mundo reunido, assim, a galera inteira, você até cria um pouco mais de coragem. Então, depois que eu tive esse momento lá de evangelização, às vezes eu tenho alguma pessoa do meu lado, que eu vejo assim que dá pra mim poder chegar, que a gente tem que ver a pessoa também, né? Então eu tive esse costume, então eu aprendi e agora eu já posso colocar em prática. Lá a gente sentiu um pouco do que os missionários passaram, isso ajudou a gente a orar mais pelas nações, assim. Para a conselheira, por incrível que pareça, a maior dificuldade em desenvolver o trabalho vem de dentro da própria casa. As barreiras, às vezes, são a dificuldade dos pais estarem liberando as crianças, os adolescentes, fazendo um trabalho. E aí, quando os pais entendem isso, fica mais fácil, porque eles mesmos gostam de participar de evangelismo, acampamentos, viagens missionárias, as atividades na igreja. E como é que é para você trabalhar com os teens? Eu amo, é um desafio, é novo, né? Tem os desafios da própria adolescência. E aí o Senhor vai dando sabedoria, capacitando e a gente trazendo a visão da Bíblia para eles. Diante desse mundo tão cheio de conflitos, né? Mas quando eles entendem que eles estão alicerçados na palavra do Senhor, aí a maturidade deles é diferente. Essa turma tão novinha sofre preconceito, mas encaram muito bem, porque respeitam as diferenças.
Aconteceu uma situação recentemente comigo de um professor, tipo, me expor, assim, na sala de aula por causa da minha religião e, tipo, zombar da gente, assim. Isso é muito ruim, mas é uma coisa que a gente aprende a lidar com o tempo. Saber aceitar as diferenças das pessoas, assim, que não é, muitas vezes, a nossa realidade é a realidade deles. Você acha que sofrendo esse tipo de preconceito, você acaba ficando um pouco mais tolerante com quem também é diferente de você? Eu acho que sim, porque a gente começa a entender por que a pessoa faz esse tipo de coisa. E a gente entende, né? A gente começa a perceber isso, até mesmo a orar para essas pessoas. Evangelizar não é tão fácil como muitos imaginam, principalmente quando há resistência. Eu acho que é quando as pessoas negam. Quando a gente tenta falar oi, bom dia e tal, a pessoa já estranha, afasta, não quer conversar com a gente. Aí fala, não, obrigado, tem compromisso, alguma coisa assim, e não dá atenção. Mas para eles, o melhor mesmo é poder ajudar outros a conhecerem mais de Deus. Ajuda a gente a aprender um pouco mais de Deus. E, tipo, ajuda também a gente inspirar pessoas a conhecer mais de Deus também, né? Eu acho muito legal também isso, que a gente possa estar proporcionando conhecimento para outras pessoas. Imaturidade é uma palavra que não existe na cabeça deles. Quando o assunto é falar e engrandecer a Deus, a tropa de adolescentes ora com toda a força que tem. Nossa maturidade, ela depende de vários motivos. E principalmente assim, quando você tem fé em Deus, você pode ser até uma criança que você não é maturo. Se Deus quiser, você como posso dizer, você está disponível para qualquer tipo de situação. É isso aí, você pôde ver um pouquinho dos adolescentes, dos Gideões Tim, amados, é como filhos para o Marconi. São como seus filhos, né, Marconi? Com certeza. Você dorme pensando neles. Já dorme pensando no que vai acontecer no outro dia. Mas isso é o cuidado, isso é o pastoreio. Uhum. E eu vi que foi muito importante vocês terem esse treinamento como igreja perseguida, porque hoje nós estamos vivendo esta realidade. Hoje ali na Síria, no Iraque, na Nigéria, na Líbia, no Egito, no Afeganistão, nos países fechados, nossos irmãos têm vivido uma realidade muito dura, uma realidade muito cruel. E esse treinamento que eles tiveram na base da Jocum, que eles iriam se sentir como a igreja perseguida, saber o que os irmãos passam, o que eles vivem, isso traz uma maturidade, isso traz um amor muito grande pelos irmãos que estão sofrendo. Hoje nós vemos, né, Marconi, crianças, temos visto nossos irmãos sendo aí decapitados. Sim. Então a gente pode imaginar o que sofre a família, o que sofre a igreja. E num treinamento como este, eu creio que todos amadurecem, né? Sim, volta com compaixão. Eles voltaram com um coração diferente. Uhum. Porque antes eles oravam, mas agora eles choram, eles têm compaixão. Eles se procuram, eles querem saber mais informações sobre a igreja perseguida. Porque eles vivenciaram isso de alguma certa forma. E foi muito difícil para eles. Uhum. E imaginar que alguém está vivendo aquilo de uma forma real e muito mais dura. Você disse que não tinha... andaram vários quilômetros e eles tinham de improvisar comida. Você estava ali com eles, do lado deles? Sim, estava do lado deles. E você fez comida? Como é que foi isso? Não, eu que fiz a comida, na realidade. Mas a gente era 120 pessoas, 120 Sim. adolescentes. Não só os seus e havia do Brasil todo? Não, do Brasil todo. Então foram um encontro de vários pré-adolescentes. E a comida você achava no meio do caminho, você ia encontrando água, encontrando algumas nas minas, ia pegando para você poder fazer no final, você fazia a sua comida. Uhum. Então foi desafiador para muitos que nunca saíram de casa, para muitos que os pais nunca tinham deixado nem sair do bairro direito e estavam vivendo 24 horas intensas. Sim. E fora que também teve outras programações que eles tiveram que superar limite de altura, de cordas, de várias coisas que eles fizeram. Que lindo. Então foi um momento de superarem desafios.
Porque tem muitos pais que protegem muitos filhos, né? Sim. Não deixam sair sozinhos, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. E há aqueles também que nem sabem. Não sabem lavar um prato, nunca lavaram, não sabem passar uma roupa, não sabem arrumar uma cama, não sabem arrumar uma mala, não sabem. Então, junto com esse exército, 20 dias. Tem de se virar, não é, Marconi? Foram 20 dias. 20 dias. 20 dias. Foi uma turma de um jeito, voltou de outro. Madura. Porque quando foi, os pais ligavam todos os dias, e no final já os pais nem ligavam tanto. Então eles também eram muito dependentes dos pais. Então quando eles passaram a viver isso, eles passaram a ter outra maturidade, pensar de outra forma. Então retornaram diferente, querendo novos desafios, querendo algo novo para a vida deles. E hoje algo que nós percebemos é nessa mudança de gerações, nós percebemos que a geração passada, a minha geração, né, que eu posso ser mãe, quase avó do Marconi, mas a nossa geração, a minha geração, foi uma geração de trabalho. Nós tínhamos aqui em Belo Horizonte o pequeno jornaleiro, os meninos de 14 anos, por exemplo, na minha casa, todos nós, com 13 anos, começamos a trabalhar. Todos nós, todos meus irmãos, as meninas, os meninos, com essa idade aí, 14 anos, todo mundo trabalhando. E hoje não, hoje nem é permitido o trabalho para o menor de 18 anos. E aí não se cria essa maturidade. E a igreja pode oferecer isto, a igreja pode trazer isto para os Gideões Team, e trazer esse amadurecimento também, não só na vida familiar, a vida pessoal, mas a vida espiritual também. Não é, Marconi? Sim. Marconi, e conte um pouquinho pra gente, nós sabemos que já temos os Gideões Team no Chile. Né? Da mesma forma começaram os Gideões Mirins, e eles fizeram 13 anos, 14 e querem continuar. E vocês vão ter um intercâmbio, não é? Uma viagem para o Chile. Sim. Na verdade, o pastor Davi está esperando a gente. É o intercâmbio, mas também eles estão querendo algo. Querendo que a gente leve experiências novas com eles. E os meninos estão muito empolgados. Eles estão com uma expectativa muito grande do que vai acontecer lá. Possivelmente vai ser no mês de julho, nas férias. Sim, possivelmente em julho. Pode também outubro, né? Julho e outubro. A gente está vendo a melhor data. Isso vai ser muito maravilhoso. Porque eles vão poder não só se relacionar com outra cultura. Hoje a meninada já está aprendendo espanhol na escola. Não só se relacionar com outra cultura, mas também poderem compartilhar as suas experiências. Então é algo assim que vale a pena. A igreja, os pastores que nos assistem, a igreja precisa mesmo investir, precisa enxergar que crianças, adolescentes não são problema e não são a igreja do amanhã, são a igreja hoje, já trabalhando. Esses meninos têm experiência de evangelismo e já ganharam vidas para Cristo, né, Marcos? Sim, já, porque vão para Valadares, a gente já foi para vários lugares juntos. Então isso é uma coisa que a gente faz, é natural para a gente. E quando vocês fazem o evangelismo, como é? De casa em casa? Olha, por exemplo, a gente teve em Itajaí, Santa Catarina, lá foi em casa, foi teatro nas praças, a gente evangelizou muito na praia, o preço foi muito bom, né? Então a gente foi na praia fazer evangelismo à tarde, foram tardes bem preciosas. Imagina, 120 adolescentes numa praia. Que lindo. Então foram com dança, teatro, evangelismo pessoal. Isso marca a vida, né? Isso para marca. Sempre, né? Marca a vida deles, marca a vida de quem está recebendo eles, marca a cidade. Foi um momento, foram 12 dias em Itajaí, foi 12 dias bem preciosos. Que coisa linda. É isso, nós temos de ver o potencial que está aí, às vezes parado. Às vezes parado na sua igreja, parado em casa. E se nós não usarmos esse potencial, ele vai ser levado para ser derramado nas coisas erradas, nas coisas ruins. Estamos vendo aí nos nossos dias, no Estado Islâmico, adolescentes, crianças sendo preparadas para matar, sendo preparadas para morrer como homens-bomba, para serem guerrilheiros. Mas nós precisamos trazer aos nossos adolescentes a vida, a alegria de servir o Senhor.
Como é gostoso adorar ao Senhor, como é gostoso poder demonstrar a Deus o nosso amor, como é gostoso poder testemunhar este amor, contar a respeito dos atributos do nosso Deus. Isso só pode fazer quem já tem um coração de adorador, um coração que já entregou a sua vida ao Senhor. E estamos no último bloco do nosso programa conversando sobre os Gideões Tim, crianças que começaram a aprender a palavra de Deus, que entusiasmaram, que foram conquistados por este chamado e querem prosseguir. Marcone, se um adolescente, um jovenzinho de seus 13, 14, 15 anos te procurar dizendo eu quero ser um Gideão Tim, mas ele não foi Gideão Mirim, ele pode ser um Gideão Tim? Pode. Ele vai passar por de 6 meses, um que é treinamento. um treinamento de iniciação de 6 meses. E esses 6 meses ele não vai poder fazer as viagens missionárias, nada, mas depois de 6 meses ele vai ser ungido de Gideão Tim, vai poder fazer as viagens, vai poder fazer parte da vida de um Gideão Tim. Sim. Então, 6 meses aprendendo. E nesses 6 meses ele vai aprender como os Gideões Mirins? É sobre a vida de Jesus, conversão, vida de Jesus, perdão, paternidade. Que lindo. São todas essas coisas que vão aprender. Estes temas. E a outra pergunta que eu teria é, há chance, há oportunidade de outras igrejas, pessoas que estão nos assistindo, de terem um curso, de terem um treinamento para ter os Gideões Tim nas suas igrejas? Com certeza. Tanto eu, a pastora Suza, a Adma, a gente pode estar indo nas igrejas nesse curso. Então, eles vão comunicar com a base do ministério. Então, você anote aí. Você vai ligar para o ministério, nosso telefone é 31 3429 1400. E você vai falar com a pastora Suzy ou com Marcone para que na sua igreja possa ter uma tropa dos Gideões Tim. E a outra pergunta, Marcone, teria um limite assim? É claro que se tiver um número muito grande de Gideões Tim, vai ter vários conselheiros, né? E você como coordenador teria assim um número mínimo ou máximo para dar o curso nas igrejas? Não, a gente trabalha sempre com 12, 15 pessoas. 12, 15 por tropa? Exatamente. Então se já tiver 12 ou 15, isso é tranquilo. Já pode começar. Já pode começar. Isso. E esses meninos depois podem ser conselheiros. Eles vão ser monitor para conselheiros dos Gideões Mirim. Que coisa linda. Então, que cada igreja, você que está nos assistindo, que possa realmente tomar posse aí desta palavra, desta oportunidade, ligar, pode acessar o nosso site, www.gideões24h.com. Está sendo formado o site dos Gideões Tim, já tem o dos Gideões Mirins, e com todas estas orientações, tem o blog também dos Gideões Tim, que vai aparecer aí na tela para você. E nós podemos ver que é uma oportunidade para que as crianças, para que os adolescentes, para que os teen, né, de 13 até os 18, 19 anos, possam estar aí envolvidos com a obra do Senhor, evangelizando, orando, pregando, adorando, conhecendo Deus e podendo ser preparados para serem líderes nas igrejas. Nós vamos então orar nesta hora. Quero orar com você, por você. Vou pedir o Marcone para fazer essa oração. O Marcone, como Gideão, quando ele começa a orar, ele não para. É 1 hora de oração, mas aqui no programa só 2 minutos, não é, Marcone? Amém. Gostaria que você orasse então pelas pessoas que estão nos assistindo, orasse pelos adolescentes do nosso país, da igreja, que possam estar envolvidos com a obra missionária. Amém. Vamos orar. Jesus, Tu és amado, te louvo por essa tarde, te louvo por esse momento. Senhor, alinha o nosso coração ao coração do Senhor. Alinha o coração dos adolescentes ao coração do Senhor. Deus, eu profetizo sobre essa geração um tempo novo. Uma geração de adolescentes que vai começar bem e terminar bem. Uma geração de criança que vai começar bem e terminar bem. Ó Deus, abençoe eles com toda a sorte de bênção.
Deus, onde cada adolescente passar, onde cada criança passar, eles possam espalhar o exalar do bom perfume de Cristo. Deus, vai agora, Deus, encontra cada um deles, abençoa as suas famílias. Deus, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, Deus, que nessa tarde possa estar conhecendo o Senhor. O Deus, que seja uma tarde de salvação. Deus, eu te rendo graça e te louvo porque o Senhor separou uma geração, assim como o Senhor separou João Batista, Deus, a se levantar. O Senhor possa separar essa geração de adolescentes, a se levantar com amor, a se levantar com compaixão, a se levantar com compromisso para com o Senhor. Deus, eu te louvo, Deus, porque o Senhor nos chamou. Eu te louvo porque o Senhor nos separou. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. Receba do Senhor a bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, e que nós possamos ter centenas e centenas ou multiplicados exércitos do Senhor de intercessores. Gideões mirins, Gideões tim, Gideões da oração, Gideões da adoração, da pregação da palavra no Brasil e no mundo. Marconi, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui. Uau. Okay. Que Deus te abençoe ricamente. E queremos dizer o seguinte, se você tem sido abençoado através da Rede Super, através dos nossos programas, você pode também ser uma bênção, ser um parceiro da nossa campanha Super Juntos. O telefone que aparece aí, você deve ligar e dizer, estou pronto para ser um parceiro, estou pronto para também contribuir, sendo um missionário, indo conosco até os confins da terra. Que Ele te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.